Este é a Conexão Futura aqui na tela do canal Futura e confira também no nosso site futura.org.br/Conexão Futura, que você encontra tudo sobre o nosso programa, nossos destaques da semana, episódios mais recentes para você assistir quantas vezes quiser e compartilhar aí nas suas redes sociais para contribuir aí para as suas conversas com amigos e familiares sobre os nossos temas. E aqui embaixo caminhos diretos para você acessar as nossas redes sociais. Estamos lá no Facebook, no Twitter e também no YouTube. Bom, e quando algum parente morre depois de passar pela tristeza de perder uma pessoa querida, muitas famílias precisam se envolver em questões de herança e partilha de bens. Nesse sentido, surge o testamento, que é uma manifestação da última vontade de alguém para, depois da sua morte, sobre o destino dos seus bens. Mas o que fazer quando o ente querido que partiu não providenciou o testamento? Quais são os procedimentos para recorrer à herança? Bom, para responder a essas e a outras perguntas, eu recebo aqui no estúdio Rose Melo Venceslau Meirelles, que é professora de Direito Civil e procuradora-geral da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ. Rose, bem-vinda à Conexão mais uma vez, tudo bem com você? Obrigada, tudo ótimo. Bom, obrigado aqui pela presença. Então, começando a explicar para o pessoal de casa o que juridicamente significa um testamento, Rose. Bom, testamento é um documento formal em que a pessoa pode dispor basicamente do seu patrimônio para depois da morte, mas existem também algumas questões não patrimoniais que o testamento pode tratar. Por exemplo, que questões não patrimoniais? Por exemplo, pode reconhecer um filho que em vida, por algum motivo pessoal, não pôde fazer, pode nomear curador para seu filho, ou pode dispor sobre questões autorais, por exemplo, né, de alguns escritos que tenha realizado em vida, que estejam ali escondidos, né? Então, existem algumas questões também que fogem ao mero patrimônio, que podem ser objetos de testamento. Bom, e uma vez que a pessoa tem essa vontade de fazer um testamento, qual é o passo a passo? Tem que necessariamente procurar um advogado ou pode ser algum parente que vai guardar esse testamento? Como funciona de fato para esse documento ter uma validade legal? Bom, o testamento é um documento realmente formal, é um dos documentos mais formais que existem para o direito. E existem, na verdade, 3 formas de testamento chamadas ordinárias, que são testamentos que podem ser feitos no cotidiano da pessoa. O testamento público, que é aquele lavrado no cartório, o testamento particular, que é aquele que você pode fazer no computador de sua casa, e também o testamento cerrado, que é um testamento que você faz em parte, em particular, e posteriormente tem que levar ao cartório para ser lacrado, só vai ser aberto depois do óbito, geralmente, porque tem algo que não se quer de maneira alguma que se saiba enquanto a pessoa é viva. Muito no passado se utilizava para, por exemplo, reconhecimento de filhos fora do casamento, enfim. A necessidade de um advogado participar da elaboração do testamento, não existe nenhuma regra que obrigue você a procurar um advogado para isso. Mas é realmente importante a participação de um advogado para que se saiba como redigir aquelas cláusulas do testamento a fim de que não tenha nenhum problema futuro. Por exemplo, aconteceu um caso de uma senhora que não tinha parentes, que fez um testamento e nomeou como sua beneficiária uma amiga. E, passado algum tempo, né, a amiga faleceu, a beneficiária do testamento. O que é que acontece? O testamento caduca, quer dizer, não vai ter efeitos, porque evidentemente o beneficiário do testamento tem que sobreviver ao testador. Então, nesse caso, algum dependente da pessoa, da amiga que morreu, não pode receber? Não pode receber. Então, o que ela deveria ter feito? Teria que ter escrito no testamento que, na falta de fulana, que era sua amiga, herdaria as filhas de fulana. E aí, então, depois de alguns meses, poucos meses, a testadora também faleceu. Teve tempo de se manifestar dizendo que gostaria que as filhas dessa beneficiária fosse
posteriormente se beneficiada com os bens, mas não fez um novo testamento. Então, houve uma disputa judicial sobre se essas filhas da beneficiária teriam direito, mas no fim, já nas últimas instâncias judiciais, se entendeu que não, exatamente porque o testamento é um documento formal e não se abriu uma exceção nesse caso. E essa é uma dúvida de muita gente, né, Rosi? Em relação aos bens, caso a pessoa não faça um testamento antes da morte, declarando ali para quem quer passar os seus bens, ou num caso como esse, em que a pessoa que receberia os bens acaba morrendo também, o que acontece com os bens de uma pessoa que morre e não identifica aí, não deixa declarado o que ela quer fazer com seus bens? Então, no nosso direito, há um misto de sucessão legal e sucessão testamentária. O que isso significa? Existem os chamados herdeiros legais, que independem da manifestação de vontade, e existem também os herdeiros testamentários, que são indicados no testamento. Então, ninguém é obrigado a fazer um testamento. O testamento é um instrumento, na verdade, é um planejamento sucessório em determinados casos, como, por exemplo, quando você não tem parentes que possam ser seu sucessor por força da lei. Ou em alguns casos mesmo, por exemplo, hoje, na união estável, quem vive em união estável tem algumas regras diferentes de quem é casado. Por exemplo? Por exemplo, o companheiro ele só herda do patrimônio havido onerosamente durante o casamento. Então, isso não existe em relação a quem é casado. Um ponto, né, em que o testamento pode ser relevante seria, por exemplo, quando o casal não tem filhos e existe um parente colateral, como um irmão, por exemplo. Porque nesse caso, havendo o falecimento do companheiro, o companheiro sobrevivente herdaria dividindo a herança com o irmão, por exemplo. E muitas vezes não é um interesse da família que isso aconteça, sendo que o irmão não é um herdeiro necessário por força de lei, ele poderia ser afastado por testamento. Então, aquele casal que possui patrimônio e que não tem filhos, não pretende às vezes ter filhos, ou não tem naquele momento, quer se precaver, às vezes um deles já está sendo acometido de uma doença e quiser então planejar a sua sucessão em relação a essa divisão com o colateral, que deu o exemplo do irmão, que é o mais próximo, mas às vezes não tem um irmão, mas tem um primo, às vezes pode ser um primo que não tem nem contato, mas por força de lei, o primo, numa ordem sequencial, pode até vir a dividir a sucessão com o companheiro. E aí, então, o testamento poderia ser utilizado para afastar o colateral, que não é herdeiro necessário, permitindo que só o companheiro herde efetivamente. Isso acontecia muitas vezes em relação a casais do mesmo sexo, quando não havia a possibilidade da união estável. Isso. Muitas vezes a pessoa vivia a vida inteira com parceiro, na morte a família juridicamente tinha mais direito do que parceiro que conviveu a vida toda ao lado daquela pessoa. Hoje em dia, então, o testamento e a união estável conseguem determinar de fato para quem a pessoa quer deixar seus bens. Nesse momento em que não havia o reconhecimento do Estado das famílias formadas por pessoas do mesmo sexo, o testamento era fundamental para permitir o direito sucessório daquele companheiro do mesmo sexo. Hoje, como o STF já entendeu que se aplicam as mesmas regras da união estável às pessoas do mesmo sexo, o problema vai existir quando não existirem filhos, porque, enfim, são pessoas do mesmo sexo, mas podem ter filhos, né? Sejam filhos adotivos ou filhos provenientes de reprodução humana. E aí, então, existe a questão de dividir a herança com os colaterais, o que não acontece se a pessoa for casada, né? Porque quando pessoas são casadas, o colateral ele só herda na falta de cônjuge. Colateral O colateral seria o irmão, o primo, o tio, enfim, na ordem de graus de parentesco, né? Até o 4º grau de parentesco. Agora, uma pessoa que eventualmente tenha filhos e não fez o testamento, necessariamente os filhos têm direito sobre os seus bens. Sim, os filhos, assim como os ascendentes e o cônjuge, são, por lei, considerados herdeiros necessários. Existe uma discussão ainda doutrinária, que ainda não foi definida
no nível judicial, né? Ainda não tem uma posição do Supremo ainda a respeito se o companheiro também é herdeiro necessário. Mas em relação ao cônjuge, ascendentes e descendentes, são, por lei, sem nenhuma dúvida, herdeiros necessários. O que isso significa? Significa que eles têm direito a metade do patrimônio da pessoa no momento do óbito. Então, se alguém tem um herdeiro necessário, então se eu sou casada ou se eu tenho filhos ou tenho ascendentes, eu posso fazer testamento, sim. Mas esse testamento vai ter um limite quantitativo, que seria metade do meu patrimônio. Se eventualmente eu não observar esse limite quantitativo, no momento do óbito do testador, o testamento vai ser recortado para que, então, seja respeitado esse limite. Então, se a pessoa, eventualmente, por algum motivo, né, que a gente sabe que quando se fala de família, aí tem motivos inúmeros para a questão de desavenças e tudo mais, mas caso o pai ou a mãe faça um testamento excluindo os filhos, isso pode ser revertido após a morte? Sim, na verdade, não se pode excluir um herdeiro necessário, a não ser em hipóteses de deserdação, que seriam casos específicos previstos em lei, e seria uma pena, por exemplo, quando se pratica uma tentativa de homicídio. O filho que tentou matar o pai, ele pode ser deserdado, então, em um testamento que vai dizer: deserdo meu filho fulano de tal pela tentativa de morte, de homicídio realizada na data tal e etc. E isso depois teria que ser comprovado no momento da abertura da sucessão. O que ele pode fazer, o que se pode fazer, é um testamento beneficiando o cônjuge ou um filho em detrimento dos demais, porque a igualdade sucessória ela deve se dar dentro dos 50%. Então, se a gente imaginar um círculo e dividir esse círculo pela metade, na metade do círculo que compõe o patrimônio total da pessoa, teria que dividir obrigatoriamente em partes iguais entre o cônjuge e os descendentes, tá? Tem umas regrinhas que a gente não vai chegar a detalhar isso. E a outra parte, o testador pode dispor beneficiando qualquer pessoa, seja física ou jurídica, e inclusive o cônjuge ou um dos filhos. Então, uma metade tem que ser necessariamente dividida entre, sei lá, o esposo ou a esposa e os filhos, e a outra metade que você dá para o esposo ou para um dos filhos, isso pode ser feito? Isso é possível sem nenhum tipo de ilegalidade, isso Bacana. é possível. São muitas dúvidas, a gente podia seguir aqui à tarde falando sobre esse assunto, mas tem uma muito importante que eu quero colocar antes de encerrarmos, que é da Denise Caruso, nossa espectadora, que mandou uma pergunta para a gente pelo Facebook. Você de casa quer participar do Conexão Futura, acesse as nossas redes sociais, volta e meia aparece lá uma chamadinha para você também mandar sua pergunta para a gente, colocar aí na tela o nosso Facebook, que é Canal Futura Oficial, vai aparecer aí para você, ou ainda no nosso Twitter, que é @Canal Futura. Ó, o Facebook está aí e o Twitter. A pergunta da Denise para você, Rose, é a seguinte: legalmente, até que idade pode se fazer um testamento? Tem um limite de idade para a pessoa declarar aí para quem quer deixar seus bens? Não existe limite de idade. O testador pode celebrar, né, esse ato desde que tenha total capacidade. Geralmente, inclusive, se for feito um testamento público, isso é certificado pelo tabelião que lavra esse testamento, às vezes exigindo até um atestado de sanidade mental naquele momento, para que não haja dúvidas futuras. Isso nem está previsto em lei, mas é preciso que se tenha, na verdade, certeza da capacidade civil da pessoa no momento em que faz o ato, no momento que faz o testamento. Então fica respondida a dúvida da Denise. Obrigado, Denise, participe sempre aqui do Conexão. Mas por agora, Rose, obrigado pela presença mais uma vez. Foi ótimo. Esperamos contar com você mais vezes aqui no Conexão. Eu que agradeço, adorei. Valeu. Você de casa, fique ligado, na próxima entrada do Conexão a gente volta para explicar aí o que é realidade aumentada. Pois essa tecnologia aí pode já estar sendo aplicada na educação, então não perca essa discussão. A gente volta daqui a pouquinho com mais Conexão Futura. Até já.